Molon. Muito obrigado. Presidente, de fato, o requerimento apresentado por nós da oposição à presidência da Casa, ele é constitucional e é regimental. O artigo 113 e o artigo 114 são muito claros, presidente. Primeiro que, ao contrário do que um colega meu disse há pouco tempo, ele se aplica sim a propostas de emenda à Constituição. Por quê, presidente? Porque PEC é proposição. E o artigo 113 e 114 falam que quando houver proposição sem o impacto na despesa ou na receita, deve ser sustada a tramitação por até 20 dias, até que chegue o impacto. Então, é óbvio que é impacto. Afinal de contas, presidente, se o governo propõe que se adote o regime da capitalização, como é razoável supor que não haverá impacto na receita? A capitalização, presidente, significa que os brasileiros vão deixar de contribuir para a previdência pública e vão passar a contribuir para as suas previdências privadas. Na prática será isso. As alíquotas mudam. Como é que não há impacto na receita? Quem é que, em bom uso de sua razão, pode dizer que não há impacto na receita e na despesa? Ora, se não há impacto na receita e na despesa, não há sentido em se fazer a reforma. Ou seja, a reforma nada altera na despesa e na receita, então ela não é uma reforma. É óbvio que tem impacto. O impacto não vem acompanhado. O deputado do Novo, líder do Novo, disse: se os números não foram abertos, como é que a oposição sabe que vai pegar nos mais pobres? Pela única tabela que veio com a proposta. Página 66. É uma tabela de simples compreensão. Ela diz que a economia na reforma do regime geral, mais assistência básica e focalização do abono, são 91% da economia. Com base nisso aqui que nós estamos dizendo. Página 66. A única tabela que vem com a proposta, a única. Isso não é abrir os números. Bom, se os colegas querem votar sem ter acesso aos números, que votem. Nós entendemos que não podemos votar sem ter acesso aos números. E por que é que nós entendemos isso? Porque é direito da oposição, é direito da situação, é direito dos brasileiros conhecerem os números em que se baseia a proposta. Em nenhum país sério do mundo se votaria uma proposta dessa sem os números abertos. Alguém consegue imaginar um parlamento como o da Alemanha, como o da França, como dos Estados Unidos, votando uma proposta que mexe com a vida das pessoas, com o governo dizendo que os números estão sob sigilo? Presidente, isso é uma aberração. Isso não é grave, isso é gravíssimo, é seríssimo. É uma afronta a Vossa Excelência, é uma afronta a Vossa Excelência, é uma afronta aos membros dessa comissão. Dizer que os membros da comissão podem votar sem ter acesso aos números. Não podem fazer isso conosco, presidente. E agora é hora de defender o parlamento, e Vossa Excelência tem tamanho para isso, Vossa Excelência tem coragem para isso, eu não tenho dúvida. Vossa Excelência, apesar de jovem, já demonstrou na condução dos trabalhos equilíbrio, bom senso. Nós respeitamos o trabalho de Vossa Excelência, e nós sabemos que sem o apoio de Vossa Excelência, o trabalho não será interrompido hoje. Portanto, é muito importante que essa decisão fosse uma decisão do presidente da Casa, com o apoio de Vossa Excelência, para o melhor andamento dos trabalhos. E nós, da oposição, aceitamos dialogar sobre o adiamento para um prazo curto. Mas os números precisam ser abertos. Não é correto com esta comissão que se diga que ela deve votar com os números escondidos. Por que que os membros da CCJ devem votar sem conhecer os números e os membros da próxima comissão não? Bom, porque aqui não se debate mérito. Não interessa. É a Constituição que garante isso. O direito de todos da Casa conhecermos. Não são nem os membros da CCJ. Aliás, não são os membros da Casa. Todos os brasileiros. O impacto tem que ser divulgado, presidente. Então eu faço a Vossa Excelência um apelo, presidente Francisquini. Eu faço um apelo a Vossa Excelência. Foi apresentada uma questão de ordem. O fundamento constitucional é claro. Vossa Excelência pode, aceitando essa questão de ordem, dialogando com o presidente da Casa, suspender os trabalhos hoje. Chamá-los, por exemplo, para amanhã à tarde, que seja. Com o governo abrindo os números de manhã, dando acesso às informações. E nós fazendo um debate
com base em dados, para pelo menos não passarmos a vergonha de dizer que a CCJ votou isso em claro cumprimento da Constituição, sem que tivéssemos acesso a essa informação. Portanto, é possível sair daqui, inclusive com um acordo entre governo e oposição, para que, sendo abertos os números, retomemos a votação em outro patamar. E nós estamos abertos a dialogar sobre isso, com Vossa Excelência, sob a presidência de Vossa Excelência, em acordo com o presidente da Casa. O presidente da Casa sabe que esse requerimento é constitucional, porque o próprio presidente da Casa defendeu essa emenda constitucional, a emenda 95. Nós fomos contra, mas hoje ela é Constituição, portanto todos nós temos o dever de defendê-la. E é ela que eu defendo aqui ao lado de Vossa Excelência. E aqui não faço isso contra Vossa Excelência, não faço isso contra os colegas que apoiam a reforma, faço isso em defesa do Parlamento e da transparência, que é a regra numa república. O sigilo é exceção, não pode o governo dizer que esconde a seu bel prazer de Vossa Excelência, de todos nós aqui do país, os números. Portanto, presidente, nós não temos dúvida, sem a anuência do presidente dessa comissão, os trabalhos não se interrompem. Mas com a anuência do presidente dessa comissão, com a compreensão do relator, dos demais colegas, fazendo isso em defesa do Parlamento, podemos votar o relatório do relator, por exemplo, na data de amanhã. E assim, presidente, nós estaríamos garantindo a observância da Constituição. O artigo 113, o artigo 114. E aí depois vamos debater o mérito. Mas os números não são uma decisão do ministro Paulo Guedes de para quem mostrar. Ele tem obrigação, presidente. E Vossa Excelência sabe disso, nós sabemos disso, todos sabem disso. Eu entendo o empenho de Vossa Excelência. Vossa Excelência acredita nessa proposta e eu respeito a crença de Vossa Excelência na proposta. Vossa Excelência faz isso porque acha que isso é o melhor para o país. Nós da oposição divergimos, mas respeitamos a posição de Vossa Excelência. Mas aqui se trata de uma defesa do papel do Parlamento, do papel da comissão que Vossa Excelência preside, que é a comissão mais importante da Casa. Não menosprezemos a importância da CCJ, peçamos ao governo que cumpra a sua obrigação de abrir os dados. Amanhã de manhã o governo pode fazer isso agora à noite, e Vossa Excelência marca a votação para amanhã, e o governo conseguirá levar essa proposta à votação, inclusive pode fazê-lo em acordo com a oposição. Então, não apenas como um defensor da proposta, mas, sobretudo, como um presidente desse colegiado, a quem cabe zelar pelo equilíbrio nas votações e agir como árbitro, imparcial. Eu peço a Vossa Excelência que nos chame para esse entendimento, faça uma proposta de acordo, suspendamos os trabalhos, o governo abre os números e amanhã nós poderíamos retomar a votação. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência em nome da transparência que deve ser a marca da República. Muito obrigado, presidente. Pela liderança do PSB, presidente. Como vota